Shalom Brachá. É muito interessante, com a proximidade agora do Hag de Sukkot, conectar esse Hag com a transitoriedade da vida. Em latim seria sic transit in gloria mundi, que a glória do mundo é transitória. E esse Hag, ele nos traz, ou seja, essa festa nos conecta com o efeito transitório, que é a casa móvel, né? Que é a cabana, a sukkah. Por isso que existe uma alahá que fala, assim traz o Shulchan Aruch, que quando a gente está numa casa e ela tem determinadas características ou medidas específicas, como lados e como ela é composta, ela deve ter, após 30 dias, uma mezuzá. E a sukkah também tem medidas específicas, como consta logo no primeiro início, tanto nas Mishnayot como no próprio Maseret, sukkah. E essas medidas se referem à própria sukkah, o que ela tende a ter ou apresentar para que ela possa ser kesherá ou não kesherá, ou seja, se ela pode ser apta ou não apta. É a única mitzvah, o único preceito que a gente faz com todo o corpo, estando com todo o corpo embaixo da sukkah, ainda que em Simchat Torah, a gente também cumpre um preceito com todo o corpo, colocando toda a alegria. Agora, em relação a Simchat Torah, a gente começa a desejar para cada um Moadim Lesimcha, né? São dias com muita alegria. E os três adendos muito interessantes em relação ao aspecto da sukkah. Existe uma alahá que discute se a gente deve continuar na sukkah, se ela, por exemplo, estiver muito molhada ou chovendo bastante. Alahá Lema'aseh, assim traz o Ramba, assim traz o próprio Razon Avadia, o Maran, o Vadia Yosef, o Shulchan Aruch por si. A alahá é que se estiver chovendo, a gente está isento, inclusive, de fazer kiddush dentro da sukkah. Essa é a alahá Lema'aseh. Entretanto, existe algo que é além da alahá, que aí nós temos os mihagim, são os costumes. Eu trouxe alguns dados muito interessantes em relação a isso. O primeiro é uma homenagem a um amigo, um Hassid de Munkat, que é o Shimi. Eu tive a alegria de passar alguns dias na casa dele em Londres. E, entretanto, o Chacham, o Gaon Munkat Rabbeinu Chaim Eliezer Shapira, Tzadik Zeher Zichrono Livrachá, ele tem um livro chamado Shut Michat Eliezer, ou Shut Michat Elazar, onde ele traz que o costume deles vem de geração em geração até o Baal Shem Tov, que é sentar numa sukkah durante todos os 7 dias, mesmo que Deus nos livre que ela chova dentro da sukkah. Esse é um costume que os Hassidim herdaram. Por isso que aqui no Brasil é muito comum a gente ver os Hassidim, Chabad, por exemplo, que é uma raça muito forte no Brasil, continuar dentro da sukkah caso chova. Eles pelo menos fazem o kiddush, eles saem para comer fora. E a gente vê que existem outras linhas de Hassidut, outras linhas de Hassidut que também fazem o mesmo. E o próprio mestre da Alahá, o Ibi Yosef Karo, tem algo muito interessante, poucas pessoas sabem. Ele tinha um contato com um anjo, inclusive ele escreveu um livro sobre isso, que é o Mesilat Yesharim, que além que nós temos o livro do Haim Moshe Luzzatto, nós temos também o Mesilat Magid. Temos esse livro muito interessante, que ele fala o seguinte: o Rabi Yosef Karo, ele estava junto com alguns dos seus alunos na Sukkah, exatamente no ano de 5.308, que corresponde a 1547. E naquele ano, as chuvas que caíram sobre a Sukkah eram muito fortes. E o seu Magid, ou seja, o anjo celestial, o seu sagrado anjo guardião que o acompanhava, disse que essas chuvas não eram de forma alguma um sinal que o rei estava derramando um balde d'água no rosto do seu servo, que isso se refere a Lahá, que dessa forma a pessoa pode sair da Sukkah. Que pelo contrário, o anjo falou que quando isso acontece, isso se refere a uma brachá, uma bênção especial.
O Maguide ainda disse que caso ele tivesse dado uma volta, a maioria da quantidade anual das chuvas já teria caído como na época de Vroni e Hammerhagel. Portanto, aquelas chuvas eram uma berachá. Assim consta no Magid Mesharim, na Parashá Emor, que é um livro relacionado ao contato e o aprendizado entre o Uribi Yosef Karo com o anjo. Além de ser um mestre da Allahá, ele também tinha contato com o seu anjo guardião. Agora, um terceiro dado muito interessante em relação a isso é que temos os costumes dos Hassidim, dos nossos tzadikim, em relação a Sukkah, mas a gente não deve esquecer que a Sukkah ela é móvel e ela é temporária. Desculpem. Assim como ela é temporária, a gente tem que entender que nesse período que é a transitoriedade da vida, a gente tem que procurar dar o nosso melhor nesse momento. E assim consta e traz no Talmud Yerushalmi Sukkah que cada pessoa não tem a certeza como calcular a medida de quanto cai de água, segundo a quantidade, como se entrasse na sua casa, como se ele saísse dela por causa de uma infiltração. Mas que as águas que caem, normalmente caem no Brasil, na época de Sukkot, sejam brachot, sejam bênçãos para cada um de vocês, e que essa festa, a festa de Sukkah, nos leve a, como a própria Sukkah, receber a todos, e que, como consta e traz o Balatânia, o Admor Hazakeh, o primeiro Rebbe Chabad, ele fala e nos ensina que o costume dos Hassidim Chabad é não decorar a Sukkah, porque ele fala que cada pessoa que está na Sukkah, ele é um adorno, ele traz uma beleza, ele é a decoração para a Sukkah, e que cada um de vocês, além da Sukkah, na sua própria casa, aquele que faz Arnasat Orlim, aquele que recebe as pessoas para Seudot, para almoços, jantares, que possa receber todas as bênçãos, porque está levando alegria para cada um das pessoas que recebem. Então, somente coisas boas, Moadim Simcha, muita alegria.